Olá, meus amigos, eu sou Eliel Mazelo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal História, Cultura e Teologia. Vocês devem estar se perguntando, mas Eliel, o que você está falando? Que tema é esse? Um país dividido? Espiritualidade em ruínas? Eu estou falando sobre o caos que foi a sucessão do reino de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da história, mas chegou ao fim dos seus dias com uma idolatria nunca vista. O seu reino nunca tinha tido adversários, pois todos ele comprava com penduricalhos, né? Por causa disso, Deus fez surgir muitos inimigos no final dos dias de Salomão. Um, curiosamente, se chamava Haddad, está lá em 1 Reis 11:14. Outro inimigo foi Rezon, que chegou a montar um esquadrão. Foi um duro adversário, mas nem chegava perto de Haddad, que detestava Israel enquanto sobre a Síria ele reinava. Mas o que causou a maior confusão neste reino foi um adversário que veio de dentro dos palácios. Se chamava Jeroboão. Apenas 2 letras dividia o seu nome do filho de Salomão. Este homem, Jeroboão, era um varão muito valente. Fez Salomão o promover a uma alta patente. Passou a ser responsável pela casa de José, que significa o Salvador. Mas o que esse homem teria que salvar? Bom, a princípio, era tirar Israel das idolatrias que Salomão havia instaurado. Em um belo dia, ao encontrar o profeta Aías, Jeroboão recebeu uma profecia de que 10 partes do reino ele receberia. No final, veremos como foi apenas da parte de Deus uma tremenda ironia. Quando essa notícia se espalhou pelas redes sociais de sua época, o rei Salomão procurou impedir a consumação desta profecia, mesmo sendo informado que em sua vida Deus não a cumpriria. Mesmo assim, ele tentou matar seu jovem talentoso, para que seu filho Roboão ficasse com um reino lustroso. Mas quando a palavra vem da parte de Deus de Israel, não existe animais, homens ou deuses capazes de impedir a sua consumação fiel. Salomão, então, morreu. Para acompanhar a transição do reino, todo o povo ficou ansioso com o discurso desse novo rei que logo veio. Até Jeroboão voltou do exílio para conferir quais seriam as palavras de unificação que o rei diria. Mas todo Israel ficariam frustrado e com grande decepção, pois o simples pedido o rei lhes negara de diminuir suas pesadas contribuições. Vamos olhar mais de perto como foi que isso aconteceu? Bom, Salomão havia construído um grande império e deixou uma máquina pública muito inchada, que do povo exigia impostos pesados para acomodar uma casta de nobres. Porém, seu reino foi tão rico pelas commodities que a prata era até rechaçada. Mas no final de sua vida, com as guerras agora sofridas, aquela era do ouro já não mais existia. Foi isso que o povo tentou explicar a esse novo rei, que os impostos ele podia sim baixar. O rei pediu 3 dias para pensar, porque uma resposta certamente ele iria dar. Na nova reunião, o povo foi em peso ouvir qual era a sua decisão. E o rei informou que havia buscado conselhos, um com os anciões e outro com os jovens do seu reino. Ele avisou que os anciões deram conselhos conservadores pedindo para que ouvissem, que libertasse o povo desses pesados impostos, enquanto que os jovens, com uma visão até inconsequente,
disseram que mais pesado do que seu pai, ele tinha que castigar esse povo demente. Sabe qual foi a escolha de Roboão? Sim, castigar o povo com terríveis escorpiões, aumentando assim imensamente as suas aflições. Não poderia ser diferente. Houve uma revolta sem precedente que dividiu o país conforme Deus havia avisado. Roboão ficou com 2 tribos ao lado do sul e as outras 10 tribos ficaram do outro lado. Os novos nomes que ficariam conhecidos foram Reino de Judá e Reino de Israel ao norte. O povo do norte disse que não tinha a mesma sorte que a casa de Davi, que simboliza a linhagem de Jesus que iria nascer. Para o mundo salvar o quê? Das suas idolatrias. Então eles entenderam que seria melhor tirar Jeroboão de dentro da prisão e consagrar como o novo rei do seu reino do norte. Mas eles não sabiam que era pura ironia de Deus, que não aceita ser confrontado. Roboão até quis ir atrás do que era seu por direito e guerrear com seus agora inimigos recentemente feitos, mas foi aconselhado pelo próprio Deus de que já estava tudo escrito e que isso vinha de sua parte, essa divisão do seu reino. Ambos os reinos passaram por dificuldades. Agora que ficaram mais fragilizados, ambos acabariam sendo também escravizados. Um pela Assíria e o outro pela Babilônia, onde ambos foram humilhados. A diferença foram muitas. Porém, a mais significante foi exatamente na espiritualidade. Pois o Reino do Norte, para se diferenciar do Reino do Sul, onde ficou o templo do Deus vivo lá em Jerusalém, Jeroboão resolveu inovar e uma nova religião em seu reino foi então instaurada. O Reino de Judá também teve dificuldades na parte da espiritualidade. Sua espiritualidade sofreu vários baques, mas teve uma diferença em relação ao Reino do Norte. Foi mantida a sua identidade de povo de Deus. Essa filiação que se guarda no coração não tem tempo, fome, peste ou espada que consegue remover de dentro de cada alma. Os exílios para aonde ambos foram levados, respectivamente, para cada lado, essa provação que ambos tiveram que passar não era para ser destruído o povo de Deus, mas a sua identidade tinha que manter. Mas apenas Judá conseguiu porque guardou os seus símbolos de povo de Deus. Israel foi reprovado porque gostava de uma diversidade religiosa, com vários templos e estarotes em cada monte. Judá saiu da Babilônia unificado, mesmo passando por vários outros lugares na sua história, sendo conhecidos como judeus, foram perseguidos, mortos, até em holocaustos, mas nunca perderam a sua identidade, até que um dia ela foi recompensada. Israel, a palavra, esse nome, havia sido destruído há muito tempo, até que 14 de maio de 1948, esses judeus que haviam sido espalhados pelo mundo conseguiram proclamar a sua liberdade e novamente de Israel foram de novo batizados. Só quem conseguiu guardar a verdadeira paixão de um dia voltar a ser uma nação unificada e possuir esse nome que nunca deveria ser deles arrancado foi o povo judeu que agora conseguiu retornar à sua terra natal sem manchas ou máculas e com sua fé muito mais renovada. É por isso que não me assusto com nada, pois sempre a Bíblia tem uma história para eu refletir, que me dá esperança, e eu sei que a história ela é cíclica. Se não for a libertação do nosso Brasil do comunismo agora, eu sei que
acontecerá em uma geração outrora. É nisso que eu acredito e por isso que devo me preocupar apenas com esses 3 pilares. Como que está a minha espiritualidade, a minha identidade de cristão e o meu amor pela minha pátria. Pois sei que um dia seremos verdadeiramente um só povo, mesmo que hoje tenhamos que nos dividir em 2 polos. A vida é mesmo assim, cheio de altos e baixos. Nesta eleição brasileira de 2022 ficou isso muito provado. Só existe 2 lados. Um à direita, do qual eu faço parte, e o outro, em minha opinião, é o lado errado. A verdadeira luta está apenas no começo, pois sempre falei que era uma luta espiritual. E nesta trincheira da espiritualidade, eu estarei sempre pronto para o combate, sem nunca desistir, seja nas terras de Tupiniquins ou no céu, que é logo ali. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e comenta se gostou, se não gostou, se concorda ou se discorda. E compartilha com geral. Aquele forte abraço de estalar os ossos para vocês. Todas as segundas-feiras nós temos a nossa live aqui no canal às 22 horas. Na próxima segunda-feira o tema promete. Eu não vou adiantar aqui, ainda estou preparando o roteiro para a gente trabalhar, tá? Estarmos juntos aqui. Você vai ficar agora com algumas imagens que comprovam tudo isso que eu estou trazendo aqui para você em relação à história de Israel, que tem tudo a ver com a história do Brasil nessas eleições.